paz, fica conosco, usa o teu servo, nós te pedimos gratos e confiantes, em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Pode se assentar um instantinho? Glória a Deus. Para nós que eu digo, a minha família, gente, como é bom estar aqui com vocês. Para nós é um presente de Deus. Ligou. Foi eu que desliguei, perdão. Uma honra para nós estarmos aqui. Não vim sozinho. Desculpa as demais. Eu sempre falo isso, queridos, né? Me perdoe as demais mulheres aí, mas vieram as 3 mais lindas comigo, né? A Rainha, minha esposa, a Vera, a Camila, nossa segunda filha, e a Letícia, nossa digamos assim, a rapinha do tacho, né? A Lelê, nossa caçulinha. Aí tem o Júnior também, que é o nosso mais velho, ficou lá na igreja, lá em Poá, ficou lá, está trabalhando lá. Ficou lá dando assistência lá. Enquanto nós viemos para cá, ele ficou lá com o pessoal lá. Glória a Deus, queridos. É muito bom. É bom demais estar aqui com vocês. Que honra, né? Sim, nos sentimos honrados por esse acolhimento. Somos amigos há muito tempo. Digamos assim, né? Isso aí você sempre fala. Somos filhos do mesmo pai, né? Somos filhos do mesmo pai. Sou lá da igreja Betel, lá de Nova Poá, de Poá, lá do pastor Clodoaldo. Hoje ele só deixou sair de lá hoje porque era para vir aqui. Se fosse para outro lugar, não tinha deixado, não. É verdade, viu? Né? Mas vamos lá. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos vivendo em um momento onde a nossa visão, ela precisa ser ampliada. Nós estamos vivendo um momento que não dá mais para sermos limitados no que diz tocante ao que as Escrituras nos ensinam em relação a espiritualidade cristã. Um homem e uma mulher que vivem uma vida e almejam dentro dessa vida um dia se encontrar com o Senhor. Nós acabamos de cantar aqui, louvar ao Senhor, adorar o Senhor, com uma canção muito linda, né? Muito linda a letra dela. Diga-se de passagem que os ministros aqui também do louvor cantam muito bem, né? Glória a Deus pela garganta de vocês, glória a Deus. O Mateus está ali. Ó, o Mateus, é você mesmo, Mateus. O Mateus está ali, Lelê. Ó, o Mateus ali, ó. Vai lá, Lelê, dá um abraço no Mateus, seu amigo está ali, ó. Olha lá, ó. Ele está ali, ó. Está com vergonha. Olha lá, ó. Olha só, gente. São muito amigos. Glória a Deus. Vamos lá. Nós precisamos entender que existe um Deus soberano sobre nós. Nós precisamos entender que existe um Deus que Ele olhou para mim, olhou para você um dia, decidiu estabelecer sobre nós a mão dEle poderosa. E esse Deus é o Deus que lá nós começamos esse tempo, essa reunião, adorando a Ele, sabe, nos alegrando na presença dEle. Mas existe um Deus que, embora tudo que nós estamos vivendo, vamos falar um pouquinho aqui da nossa realidade, né? A semana passada, sexta-feira, nós aconselhávamos, né, um casal, foi a esposa de um rapaz lá em casa, né? Meus queridos, nós temos que estar atentos. Sexta-feira ela foi em casa, sim, muito brava, com o marido dela, né? E dentro dessa braveza dela, eu queria entender um pouquinho, por que tanta angústia e ao mesmo tempo uma raiva, uma ira, um negócio ruim no coração? E aí então ela, compartilhando ali com a minha esposa, que eu saí, fui para um outro lugar, minha esposa ficou lá conversando com ela, e o marido dela propôs para ela que queria assim, ó, só fico com você se nós para permanecermos o nosso casamento, se nós agora formarmos um trisal. Tem base uma coisa dessa? Queridos, o mundo está perdido. O mundo está totalmente contaminado. Logo, é para aqueles que estão dentro da igreja. Eu não estou falando para vocês, são pessoas que não frequentam a igreja. Estou dizendo aqui de um casal que frequenta a igreja. De um casal que senta aos domingos, eles são ministrados. De um casal que, quando existe um momento de oração, eles se quebrantam. De um casal, quando existe o momento da palavra, eles sentam e prestam muita atenção. Mas foge desse ambiente da atenção, porque ao final desse nosso assunto de hoje, eu quero pedir ao Espírito Santo que traga à sua memória somente aquilo que vai gerar uma esperança, uma expectativa de entrarmos em um lugar que a tristeza e as angústias não entrarão. Esse tem que ser o nosso lugar.
Nós cantamos, nós louvamos ao Senhor com letras de canções tão lindas, tão maravilhosas, mas não pode ser somente, como o pastor Ricardo colocou, somente cantadas, mas elas precisam ser experimentadas e vividas. O interessante é que nós buscamos muito o cumprimento de promessas do Senhor em nossas vidas, mas nós não nos apegamos de fato aos mandamentos. João capítulo 14, ali o Senhor pergunta para mim e para você: ei, quem me ama? Quem ama Jesus assim? Dá um tchauzinho para mim. Teve gente que não levantou a mão, não entendi não, vou perguntar de novo, acho que eles não ouviram, né? Quem ama Jesus? Aí dá um tchauzinho assim, ó. Glória a Deus. Aí é uma retórica agora. Então, por que não obedece os mandamentos? Aí já faz pensar, não é verdade? Todos nós levantamos as nossas mãos e falamos: nossa, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado porque o Senhor decidiu nos abençoar com o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque sua mão de poder está sobre nós, nos curando, nos renovando, nos fortalecendo, nos livrando de tudo aquilo que o inferno tem tramado de ruim para nos parar. E nós levantamos a mão: obrigado, Jesus, por todas essas coisas. Mas talvez acabamos de agradecer a Ele, já estamos cometendo erros e pecados que às vezes eles ficam em um ambiente que não existe o arrependimento. Todo pecado que não existe o arrependimento é uma porta aberta, é uma legalidade que nós deixamos aberta, há uma munição, nós municiamos as armas do inferno. Mas aqui não acontece isso não, só lá para Poá, aqui não, só lá em Poá, São José não. Mas um detalhe muito importante, que a nossa visão, a Bíblia fala sobre essa visão, e eu quero trabalhar hoje com você sobre dois tipos de visão: a visão natural e a visão espiritual. Logo, a visão espiritual, e dá para trazer já essa analogia, olhando ali para o texto de 1 Reis capítulo 6, aonde naquele momento ali, é pedido para que o moço, sempre tem aquele moço, né? Todo lugar tem um moço. Tem um moço que anda precipitado, mas tem um homem de Deus que não anda precipitado. Todo lugar tem a moça, mas é a moça que anda pela sua própria vista e não pela vista celestial. Mas também em todo lugar tem mulheres de Deus, mulheres que não abrem mão de uma vida de oração, não abrem mão de ter uma vida com esse Deus que é maravilhoso, lindo, perfeito. Eliseu, ele tinha um moço, e esse moço que caminhava com Eliseu, no momento de muita dificuldade, no momento da aflição, ele fala para esse moço: ó, vai lá, fala para mim, olha ali para o Oriente, diga para mim o que é que você vê. E ele volta apavorado, temeroso, o joelho batendo, tremendo, e fala: olha, eu vejo um exército inumeroso que está vindo diante de nós para nos, olha, vai nos exterminar da face da terra. Quero dizer para você uma coisa: quem não tem uma visão espiritual ampliada sempre vai enxergar o problema, a dificuldade e a adversidade, e nunca vai parar para enxergar a mão do Senhor sobre ele, livrando, protegendo, curando, restaurando. Nunca vai enxergar a mão poderosa de Deus. O interessante é que em Josué capítulo de número 24, do versículo de número 1 até o versículo 27, aonde ali Josué ele traz a memória, lembra que eu falei no início? Olha, pedir que o Espírito Santo traga a sua memória, aquilo que vai gerar esperança no seu coração, que seja a palavra do Senhor sendo viva e eficaz em nossas vidas. O interessante é que quando Josué, ele chama os homens, os líderes, ele chama os homens de governo ali para estarem juntos, aonde não era na presença dele, era para estarem juntos na presença do Senhor. O interessante é que esses homens, ao receberem o convite, eles foram até lá. E quando eles chegam diante de quem? Da presença do Senhor, ali Josué começa agora a trazer para aqueles homens de governo a memória, aquilo que ia gerar esperança a eles. E ali então, nos 20 primeiros versículos, aonde ali Josué compartilha com eles: olha, quero trazer a vocês a memória aquilo que gera esperança. O nosso Deus nos livrou do Egito. O nosso Deus nos poupou, das pragas. O nosso Deus nos poupou da enfermidade. O nosso Deus Ele não nos permitiu passarmos fome. Ele não permitiu que nos faltasse nada. O nosso Deus, Ele não permitiu que não nos faltasse nada. E aí, é esse Deus que vocês não estão servindo. E aí todos eles admitiram de fato: nós não iremos servir esse Deus. Um homem e uma mulher que não tem uma visão ampliada, eles não buscam se submeter à palavra do Senhor. Logo, João 15 nos fala sobre isso. Se nós amamos o Senhor, então precisamos obedecer os seus mandamentos. Folheando, virando a Bíblia, talvez da sua Bíblia, João capítulo 15, aonde o Senhor diz assim que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós estivermos ligados neles, enxertado nele, Ele vai nos limpar para podermos dar fruto, mas Ele só vai limpar aquele que já dá fruto.
não é aquele que não dá fruto. O Senhor, Ele limpa aquele que dá fruto. Nós acabamos de cantar aqui, nós iremos orar para nos preparar. Preparar para quê? Para cumprir a missão. Rumo ao quê? Até os confins da terra. Você acha que foi por acaso que o Senhor deu graça para vocês aqui como igreja, comprar aquela casa para aquele missionário? Eu vi aqui a irmãzinha que estava dando recado aqui do momento missionário, ela não se conteve, mas um pouquinho, ela quase não aguenta parar de ir até o final com os recados, porque somente quem de fato o coração arde para ir atrás do perdido é que vai entender o que é ir até os confins da terra, o que é orar para preparar, o que é de fato ter uma postura, e essa postura precisa agradar o coração de Deus. No Salmo 91, nos 3 últimos versículos, propriamente no antepenúltimo e o anterior a esse, ali o Senhor diz assim: só pelo fato de conhecer o seu nome, todas as vezes que chamar pelo meu nome, clamar pelo meu nome, Ele diz que vai vir até o nosso encontro, vai nos resgatar e nos colocar em um lugar seguro. É a Bíblia, querido, em ação. É a Bíblia em ação. Por que eu estou fazendo questão em não ler ali na Bíblia? Porque eu quero mostrar para você que nós oramos para pedir aperfeiçoamento, a perfeição. Senhor, estabeleça em nós aquilo na nossa mente aquilo que vai gerar esperança. Pode ser que chegue um dia que nós não teremos mais a Bíblia na mão, seremos proibidos do manuseio da Bíblia. E como é que você vai então entrar no mundo espiritual, guerrear pela sua própria vida, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos? Como você vai cobrir os missionários que estão no campo em oração, se você não conhece a única palavra de fato que pode vencer toda e qualquer dificuldade, que é a palavra do nosso Senhor? O interessante, se nós pararmos aqui um pouquinho para parafrasear, queridos, é muito importante confiar nesse Deus que nós servimos. É muito importante nós dependermos desse Deus, a qual nós, de maneira assim, algumas igrejas acontecem mais vezes por semana, mas todas as igrejas se reúnem aos domingos para prestar um culto a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Eu tenho certeza que o seu coração, se até hoje ele não ardeu ainda por vidas, por almas, o desejo do meu coração é que a partir de hoje o Senhor comece a te incomodar, que o Espírito Santo de Deus comece a tirar o seu sono na madrugada, que quando você acordar, perder o sono, não saber o que aconteceu, virar para um lado e não dormir mais, vira para o outro, não consegue dormir, você não vai dormir, você só vai voltar a dormir, sabe quando? Esse é o desejo do meu coração para você. Só quando depois que você começar a entender que é o Espírito Santo te levantando para você orar por alguém, é o Espírito Santo de Deus te levantando para orar pelos missionários, é o Espírito Santo de Deus te constrangendo a ter aliança com Ele, seja em qualquer tempo. É o Espírito Santo de Deus te constrangendo, nos constrangendo a buscar Ele em tempo e em fora de tempo. O interessante é que nós precisamos entender que para ter essa postura e essa visão, é preciso nascer de novo. Com a visão natural, nós não iremos enxergar isso. É somente para aquele que é nascido de novo, porque a sua visão espiritual agora ficou aguçada. Ela não existe fronteiras. Eu gosto de usar um exemplo. Só os mais antigos vão lembrar disso aqui. Quando eu era pequeno, criancinha pequenininha assim, tem coisa de 1 ano e meio atrás que eu era pequeno, e aí eu gostava muito de um desenho. Ele chamava lá os Thundercats. Alguém conhece esse desenho aí? Né? Tem uns aí que nasceram antes de mim. É isso aí. Vamos lá. E eu gostava muito, e eu ficava sempre muito intrigado com aquela questão que o Lion tinha. É o Lion? Acho que era o Lion, não, o nome dele. Que ele tinha aquela espada, que era o chefe ali, né? Ele tinha aquela espada, chamada a espada justiceira. E quando ele ia enfrentar os seus inimigos, ou quando as adversidades estavam para chegar diante dele, ou algum amigo dele em perigo, ou alguém ficando em perigo, ele então fazia o que? Ele ia para o canto dele, gritava lá, né? Era Thunder, a espada ia crescendo, né? Cada vez que ele falava Thunder, ele ia aumentando, aí fazia um círculozinho assim, virava aquele binóculo, ele colocava aquela espada na frente, ele olhava, ele pedia a visão além do alcance para a espada, não era assim? E ali ele enxergava todo aquilo que estava por vir contra ele, e então ele se preparava para ir para aquela batalha e não perder. Agora eu quero dizer para você uma coisa: o Criador, lá naquela época, quando lançou esse desenho, a mente dele era uma mente brilhante. Mas aí, vamos voltar aqui, vamos vir agora para a realidade. Você e eu, nós somos filhos de um Deus mais que brilhante.
Ele nos empoderou, nos deu essa empoderação, que eu quero dizer, esse empoderamento que eu quero dizer para você, é autoridade. Ele nos deu autoridade. Romanos capítulo 16, versículos 19 e 20 diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás aonde? Debaixo dos nossos pés. Então a igreja do Senhor não pode se calar, ele não pode se comprometer e nem ter vínculo com o mundo, porque existem, infelizmente, pastor Ricardo, pastores, tem muitas igrejas, mas aqui em São José não, lá em Poá tem umas igrejas que fazem umas alianças meio estranhas e que eles não pregam a Bíblia não, é tudo só aquilo lá, mas olha, é tudo sobre mim e nada sobre ele, tudo tem que ser ao contrário, tem que ser tudo sobre ele e nada sobre nós. Se nós entendermos isso, a igreja brasileira entender isso, eu quero dizer para você uma coisa, o Brasil tem missionários, o Brasil tem uns crentes poderosos, e todos eles são, seja aqui em São José tem mais que Poá, viu? Aqui em São José tem mais porque a população é maior, tem mais que lá em Poá. Se todos se unirem com um único propósito, e esse único propósito, até os confins da terra, não importa o tamanho da igreja, o importante é quem empodera essa igreja, é o Senhor Jesus, e não existe limite. Sabe quem põe limite na igreja? É você. Sabe quem põe limite na igreja? Sou eu. Sabe quem põe limite e coloca assim, o inferno vai travar, quando o inferno se levanta contra a sua vida, e você aceita, e você se para, sabe, você para, você perde o foco. Existem muitas pessoas que na igreja, tendo um Jesus como general de um grande exército, que nós fazemos parte, se perdendo, porque o seu coração está tão ansioso. Essa ansiedade, quero dizer para você uma coisa, ansiedade, ela anula a fé. Excesso de futuro, ela anula a fé. Agora, o excesso de dependência alimenta a nossa fé e nos faz viver o cumprimento da promessa. Deuteronômio capítulo 28, do versículo de número 1 até o versículo de número 16, aonde o Senhor derrama sobre nós promessas lindas e maravilhosas. Mas do versículo de número 17 até o versículo de número 42 eu não quero não, porque ali o Senhor, como diz o meu pastor, ali o Senhor começa a apertar os parafusos, ali o negócio começa a ficar difícil, ele começa a apertar, ele começa a apertar, ele começa a apertar, ele começa a apertar, aí você olha para dentro de si próprio e diz assim, eu não vou aguentar. Aonde diz que você não vai aguentar? Se o Senhor falou que não iria nos dar nenhum tipo de provação maior do que nós iríamos suportar. É preciso colocar a fé em ação, queridos. É preciso colocar a fé em ação. É preciso querer depender de Jesus. É preciso querer depender de Jesus. É preciso querer não o que Ele tem em suas mãos, não o que Ele traz em suas mãos, mas é preciso desejar os seus pés. Jesus, quando estava ali com seus discípulos, talvez assim no momento da ceia, quando ele vai celebrar a ceia com seus discípulos, os seus discípulos ali chegam, cada um entra, o pastor estava compartilhando um pouco sobre isso. O interessante é que Jesus estava ali sentado com os discípulos à mesa. Antes de sentarem à mesa, de participarem da ceia, de cearem juntos, Jesus começou a lavar o pé de um por um deles. O papel inverteu, era eles que era para lavar os pés do Senhor, e agora o Senhor estava lavando os seus pés deles. Sabe do que fala isso? Jesus mostrou para eles, eu sou como vocês, mesmo sendo Deus, eu decidi estar entre vocês para mostrar o caminho, e eles olharam para esse caminho. O interessante é que a igreja, o Senhor está nos lavando os nossos pés todos os dias, e nós não estamos enxergando esse caminho. Quando Jesus fala para nós que Ele é a videira, nós somos os ramos, é Ele lavando os nossos pés. Como Ele diz, quando Ele fala para nós, olha, ei, todas as vezes que estiverem enfrentando grandes momentos de tribulação, aflições, só pelo fato de chamar o nome dEle e de conhecer o nome dEle, Ele diz que vai vir até o nosso encontro, nos resgatar e nos colocar num lugar seguro. Sabe o que quer dizer isso? É o Senhor lavando, é Jesus lavando os nossos pés. Jesus lavando os nossos pés é também quando Ele olha para os discípulos, para mim, para você, para todos nós, e fala assim, olha, ei, eu vou me ausentar, vou para junto do Pai, por um momento, mas eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para não deixar vocês só, mas eu voltarei para buscá-lo. Sabe o que é isso? É Jesus lavando o nosso pé, enxugando o nosso pé, e já preparando uma mesa, para cearmos junto dEle. Nós precisamos prestar atenção, queridos, como igreja, ter esse comportamento, essa postura, porque o Senhor está esperando para lavar os nossos pés, para nós sentarmos e participarmos dessa mesa com Ele. Nós precisamos ter essa postura. Em Isaías capítulo 6, quando o Senhor lhe permite dar uma visão muito maravilhosa para Isaías, o momento que ele para assim diante daquele, eu fico imaginando que eu queria estar no lugar de Isaías naquele momento ali, quando o Senhor coloca diante dele todo um ambiente, e esse ambiente era bonito,
devia ser cheiroso. Um ambiente, sabe aonde não entrava, quando nós acabamos de... Nesse ambiente não entrava a tristeza, nem a dor, nem a ansiedade, não entra os nossos medos, não entra as nossas limitações. Esse ambiente aonde Isaías teve essa visão, não entra nada disso. É porque vamos orar para nos preparar. Então vamos aonde declarar e proclamar nos 4 cantos da terra que só existe um Deus que é santo, 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 santo. E esse Deus que é santo, Ele é um Deus poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, queridos. Aí, Isaías, quando tem aquela visão linda e maravilhosa, eu fico imaginando assim, um templo muito bonito, um espaço lindo, maravilhoso, e nesse ambiente onde existiam anjos estavam ali. A Bíblia coloca, esses anjos não estavam em qualquer lugar, mas eram em posições estratégicas. O interessante é que ali existia um trono, mas aquele trono não estava em qualquer lugar. Ele era um trono que era alto e exaltado. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor, Ele tem um lugar dele, e o lugar dele, além de não dividir com ninguém, ninguém pode sentar no trono dele, porque o trono dele não está em um lugar, está no lugar. Nós precisamos entender isso. Isaías, então, quando ele relata, quando ele começa ainda tendo aquela visão, ele entrou em um ambiente que a fumaça tomava conta. Sabe o que é a fumaça? Nessa visão, é a presença do Senhor. A presença do Senhor precisa nos constranger em primeiro lugar. A presença do Senhor precisa também nos conduzir para um nível diferente de entendimento e de dependência desse Deus. Essa dependência, essa nuvem, essa fumaça que o envolveu, aí nos leva assim, nos arremete também para um outro ambiente. No Antigo Testamento existia uma nuvem que guiava aquele povo do Egito, não tinha? Aí eu fiquei pensando, será que aquela mesma nuvem que pairava, de fato é a nuvem como nós enxergamos aqui, olhando para um dia ensolarado, olhamos para os céus e enxergamos as nuvens, será que seriam essas mesmas nuvens? Não era essa mesma nuvem, não era essa mesma nuvem. A nuvem nos protege, como protegeu o povo do Egito dos raios solares, mas a presença do Senhor, ela nos permite enxergá-lo, porque só entra na presença dele, no Santo dos Santos, aquele que decidiu orar e ser preparado para estar naquele lugar. Só vai entrar nesse ambiente aquele que cumpre a missão, que é pregar o Evangelho para toda criatura, e depois disso ensiná-las e fazer discípulos, não para si, mas para o Senhor, queridos. Precisamos cumprir essa missão. O interessante, voltando aqui para a visão, tudo isso foi só a introdução. Na verdade a introdução não acabou ainda não, falta mais um pouquinho. Estou lá no relógio ali, né? Tem tempo. O que nós precisamos entender é que a nossa mente não pode viver em um ambiente de cativeiro que o inferno estabeleceu para o mundo. A vontade do inferno é trazer o engano para a sua vida. A vontade dele é acabar com o seu casamento, e ele não vai fazer força, não, ele não tem pressa, não vai fazer muita força, só vai começar a colocar algumas situações diante de você para fazer você perder o foco. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito do seu ministério? Ou o que você tem feito com o seu ministério? O que você tem feito com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos? Você tem tomado conta daquilo que o Senhor te deu, mas tomando conta com a visão, com a sua visão natural, ou tem pedido para o Senhor, Senhor, me dê uma habilidade para mim poder enxergar aonde o Senhor quer que de fato que eu chegue. Senhor, me conduza por esse caminho. O quantas vezes você já fez uma oração falando assim para o Senhor, Senhor, firme os meus passos. Ou nós acordamos, iremos dormir daqui a pouco nós iremos para os nossos lares, iremos dormir, acordar amanhã, cumprir com os afazeres do dia, terminou o dia, dorme de novo, acorda na terça-feira, faz os afazeres, dorme na terça, acorda na quarta, faz os afazeres, e passou-se a semana, de domingo que vem, quando você vai pegar na Bíblia? Quando for para o culto aqui, para trazê-la para o culto, domingo que vem? Quando é que você vai orar? Quando você chegar aqui novamente nessa reunião, domingo que vem? Precisamos ter uma vida de oração, queridos. Tessalonicenses 5,17, é orar sem cessar. Colossenses, orar em todo tempo. Efésios, orar, gente, é toda hora. É toda hora. Não tem como brincar.
Não dá para brincar de ser crente, não, povo, pelo amor de Deus. Nós temos que orar, nós temos que clamar. O interessante, voltando ali para Josué capítulo 24, o interessante é que nos 3 últimos versículos, até chegar ao 27, Josué fala para aquele povo, para aqueles homens de governo, fala: olha, hoje é noite do concerto. Aquele lugar chamado Siquém, onde Josué estava com aqueles homens, chamado Siquém, ali era o momento do Senhor agora restaurar, renovar a aliança com aquele povo. E ali o Senhor levou para aquele lugar e permitiu que a aliança fosse renovada. Eles entenderam que eles precisaram do Senhor, e ali então eles se curvaram ao Senhor, se arrependeram dos seus comportamentos ruins, estabeleceram uma aliança através da confissão. E naquele momento Josué ele pega uma pedra, ali existia uma árvore, ele pega aquela pedra, coloca debaixo da árvore e ali fala para aqueles homens: ó, essa pedra, ela vai servir como testemunha da nossa declaração e da nossa aliança sendo renovada com o Senhor. Aí eu fui entender o que é pedra, né? O que é pedra? Aí quando fala de pedra, o que a gente pensa? Logo de quem? Logo do Pedrão, né? Lembramos de Pedro. Mas não é essa pedra, não é com essa conotação quando o Senhor refere-se a Pedro. Mas ela no Antigo Testamento, pedra, quando o Senhor fala sobre pedra, Ele coloca aqui agora, Ele abre um leque para algumas explanações. Fala de edificação, também fala de tropeço, fala de firmeza, mas também fala de alicerce. Aquela palavra que foi colocada de Josué debaixo daquela árvore, depois daqueles homens renovarem a sua aliança com o Senhor, falava de conserto, e aliança e edificação. De fato, como está a sua aliança com Jesus? Como está a sua aliança com o Senhor no tocante à sua vida de oração, à sua vida de meditação bíblica? Será que no decorrer da semana que se passou, hoje sendo já o primeiro dia de uma nova semana, o quanto de Bíblia você leu na semana que se passou? O quanto de Bíblia você de fato meditou? Não é só ler livro corrido, não é só folhear rapidamente, não. Eu consigo ler a Bíblia, porque é possível ler a Bíblia de maneira corrida. Você ler a Bíblia em 90 dias, é possível você ler toda a Bíblia em 90 dias. É possível. Se você for uma pessoa com mais fome e desejo da Bíblia, você consegue ler a Bíblia em uns 60, 70 dias, você consegue ler toda a Bíblia. Mas eu quero dizer agora sobre meditar, é parar, sabe, se for o caso, é colocar seu celular lá, ou pesquisar no Google, colocar os livros, abrir a sua Bíblia, colocar lá o computador, enfim, pesquisar e começar a rascunhar e pedir: Senhor, eu quero que o Senhor me dê palavras, eu quero que o Senhor se revele a mim, Espírito Santo, revela, traga à memória aquilo que vai me gerar esperança, traga à memória, Pai, traga à minha memória, Senhor, aquilo que vai gerar esperança, e a esperança tem que nascer e sempre brotar do nosso coração, mas aonde de fato estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. O que tem tomado conta de 100%, talvez de 90% da sua mente, dos seus pensamentos? É preciso analisar. Examine o homem a si próprio. O que tem mais nas igrejas é cada um examinando a vida do próximo, né? É por isso que peca, porque age de maneira precipitada. Quem age de maneira precipitada não conhece as escrituras, e o precipitado peca. Mas aí tem alguns ainda que querem até colocar alguns versículos, sabe? Não, mas eu estou naquele livro de Eclesiastes 8. Para tudo tem o tempo certo e definido. Para quê? Para você começar a ler a Bíblia ou para você começar a orar? Não tem um tempo certo nem definido. Na verdade tem, o Senhor já estabeleceu ele, quando Ele falou para nós: ore sem cessar, ore em todo o tempo. Como Ele falou para Josué, como Ele falou para Abraão, como Ele falou para Neemias, como o Senhor falou para Isaac, como o Senhor falou para tantos outros homens, que o livro dessa lei não se aparte da sua boca, mas antes nela medita de dia e de noite, se assim o fizer, e se assim o fizer, vai prosperar, queridos. Agora, aonde você tem gasto o maior tempo da sua mente? Talvez seja com estudos. Tem que estudar mesmo, viu? Tem que estudar. Até hoje eu estudo, nós estudamos lá em casa, né? Nós gostamos de estudar. Nós gostamos de estudar. Todos estudam lá em casa. Todos estudam lá em casa, todos. Precisamos estudar, queridos. Precisamos, além de ter o conhecimento e a habilidade, o enriquecimento da habilidade profissional que você tem, estudar mesmo, você concluir o seu colégio, ir para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, é isso aí, ué. Arregaçar as mangas para cima. Jesus abençoa. Ele abençoa, queridos. Mas tem que ter o tempo de qualidade, de maior qualidade.
E o tempo que tem que ter mais qualidade é a nossa entrega com tempo de qualidade para o Senhor. Precisamos buscar esse lugar. Hoje, aonde tudo aquilo, tudo hoje está muito claro, está muito escancarado. Tudo o que é ruim, tudo que é errado, tudo que é pecado, tudo que vai contra as leis, o Código Civil e o Código Penal hoje, o nosso governo tem que fazer o quê? Avaliado. Não, é tudo bom. E tudo aquilo que é certo, que é coerente, que não infringe nenhum tipo de lei ou regras, está errado. Vocês têm percebido isso na nossa sociedade? Tem percebido isso? Aí eu te pergunto, quando você se depara com essas ações, qual tem sido a sua postura? Uma postura indiferente? Faz parte do dia a dia? Aonde talvez membros da igreja procurarem os pastores e dizer, não, agora eu só vou continuar casado com a minha esposa se ela aceitar formar um trisal. Mas glória a Deus pela vida daquela mulher que é uma mulher de Deus. Ela falou, chutou aquilo para lá que é laço. Nós não incentivamos ninguém a separar, nenhum casal a divorciar. Mas todas as vezes nós aconselhamos os casais lá. Aconselhamos os casais e falamos assim para eles: todas as vezes que eles tomarem decisões, essas decisões tiverem um amparo bíblico, nós estamos com vocês até o final. Não é assim? Nós cuidamos de mulheres lá que se casaram com homens mau caráter, se tornaram homens envolvidos por demônios. Nós amparamos elas, cuidamos delas, cuidamos dos filhos. Mas eu quero dizer para você, quando você se depara com notícias no noticiário, com medidas sendo tomadas pelo mais alto escalão de governo da nossa nação, qual tem sido de fato a sua postura? Eu vi uma notícia aqui, estou passando aqui, folhando aqui, eu vi no Instagram uma postagem, numa notícia, vi um noticiário, postei, foi por uma outra questão, já fui ver uma outra coisa, fui ver um outro vídeo, fui ver uma outra coisa, uma outra situação, e nem me dei tanta importância. Quero dizer para você uma coisa: a culpa de vivermos o que estamos vivendo, talvez nesse nível, é porque a igreja brasileira, ela está muito aquém daquilo, da expectativa que tem no coração do Senhor em relação a nós. Eu fui para a África, ano passado, em novembro, passei 15 dias lá. Eu saí daqui com o peito estufado, parecendo um sabiá, cheio de razão. Vou chegar lá, vou ensinar um monte. Tomei uma sova de Jeová, querido, lá que vocês não fazem ideia. Pensa num tratado de Deus na minha vida, foi lá. Aqui eu ando num carro bom, ar-condicionado, não passo calor, não passo frio, põe quente, esquenta até o banco. Mas eu fui para lá, tive que andar dentro aqueles carros cabine dupla, e lá atrás tem a caçamba, sabe, aberta. Eu fui lá atrás, sendo jogado de um lado para o outro. E meu pastor, não, muda de lugar com o irmão ali. Falei, não, deixa eu aqui, que aqui é o lugar de Deus me tratar. Eu andei 8 horas para ir para um lugar, para Moma, e 8 horas para voltar, sendo jogado para tudo quanto é lado. Vocês não fazem ideia. E teve um momento da viagem que ainda nós ganhamos uma oferta: galinha, frango, vivos, pombo. Eles vieram comigo no camburão, queridos. Imagina a sujeira que eles não fizeram. E eu estava lá. Louvei ao Senhor cada instante que estive lá. Aí fomos para um culto. Acostumado aqui, o culto 2 horas, 2 horas e meia, um culto, né? Já tem pessoa que já fica olhando para o relógio. Nossa, não vai acabar. Nossa, não vai acabar. Nossa, não vai acabar. O culto lá durou 10 horas. 10 horas de culto. Tinha hora que eu olhava assim para o menininho lá, para o irmãozinho que tocava a guitarra. Eu falei, ele não deve ter mais dedo, deve estar no osso já, né? Que ele não usa palheta, é o dedo mesmo. E não tinha um calo, não tinha nada. Aí eu olhei para a bateria, nossa bateria lá igual a sua assim, ó, bonitona, né? Olha, bateria bonita, né? Não tem um adesivo aqui, não tem uma silver tape colando nela, a caixa é perfeita, é igual a nossa lá. Mas aí quando eu olhei para a bateria do menino, sabe aquela parte quem que é o baterista aqui? Dá um tchauzinho assim, os bateristas. Louva a Deus, irmão, pela sua bateria, que tem aquela pele que se ela rasgar, você vai ali e compra outra. Aí eu fui para um lugar que a pele da caixa era durex,
Muitas vezes, muitas fitas de durex passada para ficar grossa, para ser a caixa. Ali tem uns parafusinhos bonitinhos, igual a nossa lá, tem uns parafusinhos bonitinhos que segura. Lá era a corda que amarrava a bateria, lá dentro do campo de refugiados em Maratã. Aí entrei no campo, nós vamos entrar no campo de refugiados, tem lá as casas marcadas, né? Para entrar lá tem que ter autorização, o senhor conheceu lá, né? Tem que ter autorização para entrar, e nas casas, algumas casas têm identificação, né? Que aquela família ali, eles são portadores do vírus do HIV. É uma casa assim, uma não, e ali. E fomos entrando para dentro desse lugar para estabelecer o culto ali, e lá nesse lugar que o culto dura 10 horas. E aquelas crianças começam a vir, começam a abraçar. Eu sentei no chão ali da igreja, sentei no chão da igreja ali, sabe, constrangido. E ao mesmo tempo o Senhor me tratando ali. E não tem jeito, as lágrimas desceram. Foi lá em África que eu fui renovado pelo Senhor. Sentado no chão, as lágrimas correndo, veio uma criança tão linda que se eu pudesse teria trazido ela para nós aqui. Veio, sentou no meio das minhas pernas, menininha, pequenininha assim, devia ter uns 6 anos. Sentou no meio das minhas pernas, começou a secar as minhas lágrimas. Falou: não chora não. E me abraçou, mas um abraço tão gostoso, que aí eu pude entender. É fácil fazer um culto 10 horas, aonde um povo serve o Senhor, não por aquilo que ele tem em suas mãos, mas porque eles querem os pés do Senhor. É um povo que entendeu que a visão deles não é uma visão natural, porque se for na visão natural deles, eles não estavam adorando o Senhor, porque eles não têm nem aonde repousar a sua cabeça quando vão para suas casas. A minha cama é boa, o meu colchão é bom, está precisando trocar, né? Mas é bom. Sua cama deve ser boa também, a sua cama deve ser boa, você deve ter um colchão lá na sua casa para você dormir, né? Você deve ter um piso assim bonito igual esse aqui lá na sua casa. Aí eu entrei dentro da casa de um deles, com bambu entrelaçado e barro. Aí eu entrei lá dentro, olhei para um lado, olhei para o outro. Onde que é o banheiro? Não tem banheiro, o banheiro é lá fora. Aonde que é a cama? Não tem cama. Onde que é a cozinha? Eu não sei, porque não tinha nada para identificar o que era a cozinha. Era um quadrado. Olhei para o chão, falei: aqui que eles dormem, porque eles chão todo assim, né? É terra, a terra vermelha, a terra seca. Aí eu olhei e falei: Senhor, tenha misericórdia. De lá eu comecei a clamar por misericórdia pelo Brasil. O crivo, Jesus vai estabelecer uma régua, digamos assim, né? Para medir o peso que ele vai colocar sobre as nações. O peso do Brasil, a régua do Brasil aqui vai ser difícil, queridos. Então você olha como está a sua vida em relação ao Senhor. E se organize a sua casa. Tire o seu eu do centro da sua casa e chame Jesus para reinar e ele ser o centro da sua vida. Naquele lugar eu aprendi que eu tenho que estar sempre aos pés dele, não ficar esperando o que ele tem nas mãos. Quando eu era pequeno, meu pai todo dia ele trazia um doce. Todo dia ele vinha, chegava em casa do trabalho e trazia um doce. Eu e minha irmã, que é os 2 mais velhos, meu pai chegava, a gente ia correndo para abrir a porta para ele entrar, e nós já, a primeiro olhar, falávamos benção pai, dava a benção para ele, beijava a mão dele, né? E já ficávamos na expectativa de olhando para as mãos, para ver se tinha alguma coisa. E às vezes ele estava com as mãos vazias, porque ele já falava: vocês quando eu chego, além de dar a benção, que é isso aí tem que dar mesmo, mas vocês sempre estão olhando para as minhas mãos. Mas ele começou a mudar, porque ele passou agora, ele trazia todos os dias, mas ele começou a deixar escondido, não estava mais nas suas mãos. Primeiro ele chegava, sentava, e ali ele brincava conosco, nos abraçava, e depois ele dava. O nosso Deus, queridos, ele espera que nós possamos, ele espera, a expectativa do coração dele é que nós paremos de olhar para as suas mãos, mas passamos a desejar os seus pés. Um lugar seguro é aos pés do Senhor. Um lugar seguro é estar lançados aos pés dele. Se preciso for, se joga, se lança aos pés da cruz. Somente um homem com uma visão ampliada, e essa visão sendo ela espiritual, que vai poder entender e vai reconhecer que precisa desse lugar. Jesus, ele não te escolheu por um acaso. Existe o seu nome escrito em um livro, mas o seu nome talvez já foi escrito nesse livro. Talvez por ações o nosso nome pode ser que esteja sendo apagado desse livro, mas nós precisamos nos orientar como de fato está a nossa vida, o que nós temos feito da nossa vida, como de fato está o trato dos maridos com as esposas com seus maridos, os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos seus pais.
Como está o comportamento? Como está o cuidado, a atenção? Ontem nós ministrávamos em uma igreja lá no Itacoaxetuba, para casais, culto muito gostoso, e ali foi renovada a aliança de muitos casais, não entre eles, mas deles com o Senhor. Como está a sua aliança com o Senhor? A minha aliança é grossa, né? Está brilhando, dá para ver da minha aliança que é grossa, né? Brilha, né? Mas vou dizer para você uma coisa: isso aqui é só um adorno, se não houver caráter. Isso aqui é apenas um adorno, se não houver a submissão às Escrituras, para de fato eu ser um com a minha esposa, honrá-la. É só um adorno, queridos. Infelizmente, tem muitos homens dentro da igreja que usam uma aliança, não pelo significado, pela importância, mas era porque ela já se tornou apenas um adorno, como se fosse um relógio, como se fosse um brinco para as mulheres, uma corrente. A aliança, ela tem que servir e nós precisamos fazer valer pelo significado bíblico que ela tem. Um dia alguém falou de Jesus para você, e você levantou as suas mãos e falou: eu aceito esse Jesus, eu entrego a minha vida para esse Jesus. Naquele momento foi estabelecida uma aliança. Se fosse lá junto com Josué debaixo da árvore, lá em Sequém, teria uma pedra como testemunha. Mas hoje, como não firmamos mais a pedra, existem anjos, e muitos são esses anjos, que são as testemunhas da aliança que um dia nós fizemos com esse Senhor. Vai chegar um dia que eu e você, todos nós iremos para diante de um tribunal, esse tribunal de Cristo. Ali é onde um justo juiz estará julgando um povo que lá na cruz ele pagou um alto preço. Mas aí, como está a sua visão em relação à sua aliança com o Senhor? Chamar sua atenção para esse sentido e perguntar para você: quantas dificuldades talvez você passou na semana passada? Quem que enfrentou umas lutas da semana passada aí? Dá um tiozinho assim: enfrentei umas lutas, pastor, está difícil. Agora, quantos, se você quiser levantar a mão, você levanta, senão você fica com a mão baixada aí. Quantos aqui quase já pararam por contas, quase desistiram de continuar no caminho com o Senhor por conta de algumas situações que enfrentaram na semana passada? Não vou nem falar do mês passado, do ano passado, só da semana passada. Um dia, o Senhor estabeleceu uma aliança com Moisés. E essa aliança que ele estabeleceu com Moisés, ele cumpriu toda ela em toda a sua totalidade. Mesmo no momento que Moisés permitiu que o coração dele se enchesse de ira, mas ele cumpriu a parte dele. Quantas vezes você permitiu que a ira entrasse no seu coração e por conta disso você pecou, e aquilo que você fez como pecado naquele momento, você não se arrependeu? Porque existe uma coisa que nós, filhos de Deus, nós praticamos no nosso inconsciente, mas achamos que com Deus está tudo certo. Um homem que tem a sua visão espiritual ampliada, ele consegue identificar o que é pecado quando peca, e quando ele peca, no mesmo momento ele pede perdão para o Senhor, fala: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz isso. Ele dá nome para o seu pecado, ele dá nome para as suas ações, coloca diante do Senhor, porque esse mesmo Senhor é fiel e justo para perdoar e fazer infinitamente mais do que esse homem, essa mulher imagina, pensa ou deseja. Aí tem um detalhe: não existe a confissão do pecado. Logo, quando o pecado não é confessado, ele não é perdoado. O pecado, quando é confessado, existe o perdão. Um homem que quer ter, uma mulher que querem ter, esse homem e essa mulher que eles querem ter e desejam ter a sua visão espiritual ampliada, eles precisam reconhecer que erraram, precisam reconhecer que pecaram, e precisam reconhecer que precisa existir a confissão desse pecado para o Senhor. Lembra as dificuldades que alguns levantaram as mãos e falaram que enfrentaram a semana passada? Talvez isso te conduziu a sua mente para até pensamentos muito ruins. Um homem e uma mulher que são espirituais, que têm a sua visão espiritual ampliada, ele pode, olha só,
ele pode até cometer o erro, mas o erro vai ser um acidente de percurso na vida desse homem e dessa mulher, porque ele vai entender que ele errou, ele vai chegar diante do Senhor e vai pedir perdão para ele vai para a sua casa, ele vai para o seu quarto, ele vai fechar a porta, e ali ele vai rasgar o seu coração, ele vai de fato colocar as suas partes mais vulneráveis, expostas diante do Senhor da glória, e pedir: Senhor, eis-me aqui, perdoa, eu errei, Pai, sou fraco. Você não é pecador, nós não somos pecadores. O pecado não existe, a força, não existe mais a propriedade dele em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, onde diz que Jesus, quando ele foi à cruz, ele anulou todo escrito de dívida, toda a célula que era escrita de dívida contra a minha vida e contra a sua vida. Lá na cruz ele triunfou sobre os demônios, expondo a vergonha de maneira pública, e eu e você estamos aí, fazendo aliança ainda com o mundo, abaixando a nossa cabeça para o pecado, sem perceber, fazendo aliança com o pecado e com demônios. Não anule a ação da cruz da sua vida, mas traga todos os dias à sua memória aquilo que vai te dar muita esperança. Existe um grupo de pessoas, queridos, que nesse exato momento talvez eles não tenham nem direito a onde repousar na sua cabeça para um descanso, mas eu e você daqui a pouquinho estaremos no conforto, num ambiente totalmente confortável dos nossos lares. Agora eu quero falar do Brasil, como o pastor Ricardo colocou, os nossos irmãos ali no sul. O que eu tenho visto muito a postagem é vergonhoso. As pessoas no meio evangélico querendo arrumar uma justificativa para o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá é o que o Senhor quer que aconteça. O meu papel, o seu papel, o nosso papel como igreja é orar: Senhor, tenha misericórdia daquele povo. Tenha misericórdia daquele povo, Jesus. Tenha misericórdia das pessoas que nós conhecemos que estão lá, e das pessoas que nós não conhecemos. Tenha misericórdia, Jesus, daquele povo. Que a tua misericórdia alcance cada uma delas. Que a tua misericórdia, que a salvação alcance aquele lugar, que alcance aquele estado, alcance, Pai Santo, aquelas pessoas. Senhor, que seja o Senhor a consolar aqueles que estão vivendo famílias, pessoas que estão vivendo um momento de luto, que estão enlutadas lá. Mas eu vejo muitos pastores nas redes sociais querendo arrumar uma justificativa para o que está acontecendo lá. Pastores tentando ser juízes e advogados para justificar a tragédia. Mas eu não olho nas redes sociais, são muito poucos os pastores, que eu quero dizer, são as igrejas juntas, né? As igrejas que têm levantado clamor por misericórdia por eles. Sabe o que é isso? É o mundo entrando dentro da igreja, é o inferno trazendo a sedução para a mente de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, e infelizmente tem alcançado muitos no Brasil, a igreja brasileira. Por isso que eu disse para vocês, Jesus, quando voltar, esse céu se abrir, o peso vai ser muito maior para nós do que para muitas outras nações. O peso vai ser muito maior para nós. A nossa régua, o nosso nível, quem estuda aí sabe que para passar aí, assim, quase ali na marca do pênalti, para passar de um ano letivo, acho que a média é 7, né? É isso? 6, né? 6, 7, né? 6, 7, né? Por aí. Tem uns que quando tira ali 6,99 não vai passar, tem que ser 7. Mas aí tem uns que fazem muita festa, conseguir a média 7. O que é 7? 7 é o mínimo. Mas você quer passar com louvor? Então se assemelha a Cristo. Você quer ser aprovado com louvor? Se assemelha a Ele, porque o dia que for nos chamar para essa lista, que o Senhor possa olhar a nossa média lá, que não seja 7 na marca do pênalti, mas que seja 9, 9,5, 9,75, que seja 10, sejamos todos nós, homens e mulheres aprovados. Homens e mulheres como o Senhor, como Paulo fala para Timóteo, que precisamos ser homens e mulheres que manejamos muito bem a palavra da verdade, e que não nos envergonhamos dela. Por quê? Porque essa palavra fala do poder de Deus. Nunca se esqueça, existe poder de Deus, existe autoridade de Deus sobre a sua vida, existe a sabedoria que foi colocada do Senhor sobre nós. Isaías capítulo 11, o Senhor nos deu espírito de sabedoria, de entendimento, de mansidão, de poder. O Senhor nos deu espírito de poder aconselhar outras pessoas. Mas o mais lindo que eu gosto dele, o mais lindo, é de temor ao Senhor. Nós precisamos temer esse Senhor.
Não é ter medo, mas é temor, porque Ele é grandioso demais, Ele é poderoso demais. Só a partir dEle, a partir da sua fala, tudo se fez. E nada existiu sem que houvesse a permissão dEle. Nós precisamos entender, queridos, que existe um Deus, e esse Deus Ele é poderoso para fazer na sua vida, na minha vida, infinitamente mais do que pensamos ou desejamos. É momento da igreja se levantar de uma maneira muito forte e começar a marchar, trazer para a sua mente, melhor, trazer à sua memória aquilo que vai gerar esperança. Sabe qual é a esperança de um filho quando ele tem bons pais? Quando esse pai sai para o trabalho, o filho acorda, o pai já saiu para o trabalho. O que passa na mente desse filho, que gera, sabe o que ele traz à memória? Meu papai saiu porque ele foi trabalhar, mas ele vai voltar e ele fica com aquela cheia de ansiedade para chegar logo. Ele espera, começa já a olhar para a janela, não, está escurecendo, o papai vai chegar. E quando o papai chega do trabalho, veio a esperança dele, que o papai chegou. Será que seu coração está desejoso pela volta do papai? Como está o seu coração, queridos? Aonde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. O que tem tomado conta da maior parte da sua mente é falta de planejamento, organizar o dia tem 24 horas. Tem dia que não dá para realizar todas as tarefas do dia, tem dia que parece que a hora passou tão rápido e não deu para se realizar tudo aquilo que queria, não é verdade? Mas mesmo que você não consiga realizar todos os seus afazeres daquele dia, cumpra com muita maestria, e com esse não pode falhar. Coloque ele como o top time, o número 1 da sua lista, dos seus afazeres. Que seja orar e meditar nas Escrituras. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Tem muitos que estão patinando na sua fé, porque têm buscado as coisas do mundo. Talvez o pensamento maior está no trabalho para conseguir algo material. É isso aí, tem que trabalhar e ter esse desejo. Não é errado, não estou falando que é errado não, isso não é errado. Mas é colocar numa escala de prioridade. De prioridade. Tendo uma visão espiritual ampliada. Novamente agora, Eliseu, quando o moço do profeta volta e fala para ele, eu vejo um exército vindo furioso, babando, rangindo os dentes, vai devastar a todos nós. Fico imaginando a calmaria daquele homem, do profeta, porque ele sabia o Deus que ele confiava. Ele sabia o Deus que já tinha dado tantos e tantos livramentos para ele, esse seria só mais um episódio. Mas também ele era convicto, se porventura fosse chegada a hora de serem todos exterminados, ele sabia cumprir a missão. Agora, a fala deles talvez seja como a de Paulo ali naquele momento, né? Cumprir a missão, cumprir o propósito. Estou guardando aqui, sabe, a minha fé. Um homem e uma mulher de Deus não pendura chuteira não, viu? Você não é jogador de futebol. Não, a gente não pendura chuteira. A gente guarda a fé, caminha para a vitória e pede para o Senhor, eu quero visão além do alcance todo dia. Eu quero a visão além do alcance todos os dias. Senhor, porque gente, o Espírito de Deus, aquele que habita em mim e você, que te ungiu, como diz Isaías 61, ele nos ungiu para cumprir uma missão. Interessante que essa missão ele coloca de maneira detalhada em Isaías 61. O Senhor nos ungiu, sabe para quê, queridos? Para entrarmos no forte do maligno e resgatarmos os cativos de lá. Mas não tem como um doente curar um outro doente. Não tem como uma pessoa que é deficiente visual ajudar um outro deficiente visual a atravessar uma avenida. É possível? É impossível. Totalmente incoerente. Eu e você. Como aconteceu lá atrás com Saulo, quando literalmente cai do cavalo, perde a sua visão. Depois ali o Senhor trata com ele alguns dias, e quando o Senhor arranca as suas escamas dos seus olhos, a visão dele agora passou a ser ampliada. Tudo aquilo que ele fazia, que pensava que era certo, agora ele entendeu que era errado. Nós precisamos pedir para o Senhor, arranca as escamas dos nossos olhos,
Arranca as escamas dos meus olhos, Senhor. Arranca, Senhor, as escamas dos meus olhos, a escama do ego, de um ego envaidecido. Arranca, Senhor, a escama da prepotência, da soberba do meu coração. Arranca, Senhor, mas, Senhor, me dê de fato, se for o caso, Senhor, arranca até as vestes, para que seja e se permita receber vestes novas e vestes de louvor da parte do Senhor. Chega, queridos, de vestir trapo de imundícia. Isso fala de pecado, envolvimento com o mundo das trevas, aliança com o pecado. Peça para o Senhor: Senhor, arranca essas minhas vestes de imundícia, meus trapos de imundícia, e me dê vestes novas que estarão glorificando o seu nome. Peça isso a Ele. O que nós precisamos entender é que existe um Deus, e esse Deus, Ele é soberano, e Ele quer fazer na minha vida e na sua vida mais do que nós pensamos ou desejamos. A Bíblia nos ensina tantas e tantas coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Nós precisamos entender que existe um julgamento sobre nós. E esse julgamento que o Senhor fala, quando Paulo escreve para a igreja de Colosso, lá em Colossenses 3,15, ele coloca lá para os colossenses: olha, que seja a paz de Cristo, o juiz dos vossos corações. Sabe o que é para entender aqui? Olha, existe um julgamento, mas eu preciso estar com minha consciência desejosa de saber que eu tenho uma esperança e gerar aquela expectativa de encontrar com o Senhor na glória. Logo, a minha vida precisa andar por um caminho. Aí quando Paulo coloca lá para eles: olha, veja só, que seja essa, sabe, a paz de Cristo, o juiz dos vossos corações. Aí ele continua: tendo em vistas que fosses convocados para viver como? Em paz. Ali a paz, gente, aqui o Senhor não é: olha, se você quiser a paz, eu te dou a paz que você quer. Não, ali o Senhor nos fala agora de dar essa paz como uma convocação. O interessante é que no mesmo versículo, no decorrer dele, o Senhor fala assim, fala o quê? No final dele: e seja agradecidos. Eu não sei se a tradução que colocaram aqui, se é a mesma que a minha mente trabalha, que eu vou pela King James, a 1611. Seja a paz de Cristo dos vossos corações, tendo em vista que fossem convocados para viver em paz, e depois de tudo isso ainda seja agradecido. Queridos, sirva esse Deus lindo e maravilhoso todos os dias como se fosse a última vez. Lembra que eu dei aquele exemplo daquele desenho que eu assistia quando era pequeno? Aquele desenho era na minha mente quando era pequeno, era ficção. Aí quando eu cresci, eu era um homenzinho torto, morava numa casinha torta, aí conheci Jesus e Ele me endireitou. E por Ele ter me endireitado, aí então agora Ele arrancou as escamas dos meus olhos. Agora eu não precisava mais assistir o Lion Man, porque agora eu já tinha minha visão ampliada. Não precisava gritar Thundercats mais quando eu era pequeno. Agora eu falava: Jesus, Maranata, vem, ora Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E não demora não, vem logo. Sabe por quê? Quando nós chamamos Ele: vem Jesus, Ele amplia a nossa visão. Nós começamos agora a enxergar não a vida do outro que está ao nosso lado, mas passamos agora a fazer aquela introspectiva. O que é essa introspectiva? É a autoanálise. Examine o homem a si próprio. Traga esse julgamento para a sua vida. Está faltando paz na sua casa? Está faltando paz no ambiente que você trabalha? Está faltando paz na sua mente? O seu coração vive ansioso? Sabe por quê? Ou talvez a sua mente e o seu coração está com excesso do passado, e com muito mais excesso daquilo que você nem sabe o que vai acontecer, que é de futuro. Aí você está ficando doente, o seu corpo ficando doente. Mas queridos, o nosso passado não serve para nada, a não ser para nos trazer memória aquilo que vai nos gerar esperança. O nosso passado, todas as pataquadas, todas as coisas erradas, os nossos erros, os nossos pecados, incluindo também os acertos, nós precisamos olhar para trás e não desejar ir contra Ele, mas tem que servir como uma alavanca para nos impulsionar para mais perto dEle, do nosso Senhor Jesus. Não deseje viver a vida do passado. Não fale para ninguém mais: mas eu pregava muito, eu evangelizava, meu coração ardia por evangelizar, eu gostava de ensinar, eu cuidava, eu servia na igreja, e agora não serve mais. Por quê? Foi para um outro ambiente, foi para um outro mundo, ou continua nesse mundo? Se você continua nesse mundo, para de ter a sua vida, a sua fé, pensar que a sua salvação está baseada por aquilo que você já fez. A nossa salvação está baseada por aquilo que nós
fizemos ontem, por aquilo que nós estamos fazendo hoje, porque o que fizemos hoje, as nossas ações hoje, é o que vai garantir o nosso presente de amanhã, que se chama futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã no seu futuro, mas o Senhor sabe. Por isso que nós precisamos viver uma vida muito bem com Ele, dependendo dEle hoje, que é o nosso presente, para que amanhã, o futuro, nós tenhamos um presente abençoado por Ele. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas querem tudo de Deus amanhã, mas não existe um comportamento digno de receber o tudo de Deus amanhã. Salmos capítulo 23, versículo 37. Esse salmo de Davi, quando Davi nos ensina, e ele faz uma oração muito poderosa. Ele fala: Senhor, firma os meus passos. Mas aí Davi, ele coloca uma vírgula e diz assim: olha, mas o Senhor só firma os passos daquele cuja conduta, o comportamento, o caráter lhe agrada. Então não adianta nós levantarmos as nossas mãos, como o pastor Ricardo colocou, adorarmos o Senhor: oh Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, mas estamos andando por caminhos tortuosos, e esse salmo ele não vai valer para quem não tem um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Ah, Jesus, firma os meus passos. Ah, Jesus, eu tenho amanhã uma entrevista de emprego, me abençoa. Mas e como amanhã é o futuro, mas amanhã será o nosso presente de amanhã, mas hoje, no presente de hoje, no momento oportuno, para nós, é a ação feita hoje, para vivermos a oportunidade de sermos presenteados com o cumprimento de uma promessa amanhã. O que você fez hoje, para de fato amanhã, quando você for para aquela entrevista de emprego, ou querer aquela promoção tão desejada e tão sonhada? Comece a olhar para o seu vizinho que mora do lado esquerdo, direito, no fundo, na frente. Fala de Jesus para eles. Sabe o Uber que você pega? Fala de Jesus para ele. Fala de Jesus onde você estiver. É lindo demais servir esse Jesus. O que nós precisamos entender, que quando a Bíblia fala, e o Senhor fala para nós sobre mandamentos, Ele nos está cobrando e pedindo algo. Ele só fala assim: eu não quero declarações de amor, mas a maior prova de amor, a maior declaração de amor que uma igreja, eu e você, podemos entregar para o Senhor, é quando nós passamos a obedecer os seus mandamentos. É o que João nos ensina em João capítulo 14. Voltando um pouquinho ali para Isaías 6, quando ele ainda estava tendo aquela visão tão linda, tão soberana, tão sublime. O interessante é que naquele momento ainda, Isaías ainda naquela visão, ele viu a túnica do nosso mestre. E ali relata que a túnica do nosso mestre, ela pegava todo o templo. Ela estava esticada em todo o templo, em todo o chão, todo. Não tinha onde ser pisado. E quem que ia se ousar pisar na túnica do Senhor? No manto dele. O interessante, se nós olharmos um pouquinho para a história no Antigo Testamento, e também de maneira arqueológica, né, o período antigo, onde fala da época dos reinados, um rei, vocês gostam de filme épico aqui? Filme tem reinado, essas coisas? Tem uns reis que vão para a guerra, que eles colocam lá uma túnica, e tem rei que vem com a túnica, sabe aquele manto que vem aqui atrás? É aquele manto que vem até aqui. Sabe o que fala isso? É um rei que não gera medo em ninguém. Fala de um rei que tem pouca autoridade. Porque no tempo do reinado, os reis mais poderosos, os reis que eram mais violentos, os reis mais conquistadores, que conquistavam outras terras, o que ele fazia? Quando ele conquistava um outro reinado, ele estava lá com a sua túnica, ele ia lá naquele rei que ele venceu, cortava um pedaço da túnica daquele rei que ele venceu, e era costurada na dele. Ia ganhava um outro reinado, costurava, pegava, cortava a túnica daquele outro rei, e emendava na túnica daquele rei que era o vencedor. E aquela túnica ia crescendo, ia crescendo. Quanto maior fosse a túnica, maior autoridade e poder de conquista e guerra representava o exército daquele rei. Eu fico imaginando o tamanho da túnica de Davi. Davi era conquistador. Mas vamos voltar aqui para falar do nosso Senhor soberano. Isaías ali ele relata que a túnica do nosso Senhor Deus, ela pegava todo o templo. Aí eu quero dizer para você,
O mundo das trevas espiritual sabe o que significa aquele manto, aquela túnica. Então, quando o nosso Senhor se levantar, se colocar de pé e que Ele vem descendo sobre as nuvens, eu fico imaginando aquela túnica dele aberta, os demônios sabendo que eles já sabem que não tem jeito, mas mais uma vez Ele vai triunfar, porque lá na cruz Ele triunfou com as vestes de vergonha, mas Ele vai vir como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, triunfando sobre as nuvens, aquela túnica dele toda aberta, e Ele chamando a mim e a você: venha filhinhos para o reino do gozo do meu Pai. Aí você ainda fica aliançado com o pecado, fica orando pouco, não meditando nas Escrituras. Pare e pense nisso. Um dia Josué fez uma reunião com os homens de governos mais importantes e trouxe à memória desses homens aquilo que ia gerar esperança, e eles entenderam que estavam errados. Houve o arrependimento, a aliança foi renovada e foi estabelecido agora um concerto. A aliança foi renovada e ali foi se levantado agora um altar de alianças entre aqueles homens e o Senhor, e a partir daquele momento tudo mudou. Então Josué passa-se ali, a partir do versículo 28, já começa a se contar a morte de Josué. Sabe por quê? Ele veio para cumprir uma missão e um propósito, ele cumpriu. E você está cumprindo a sua missão, o seu propósito? Um homem e uma mulher de Deus precisam serem conhecidos de Deus, para também serem conhecidos do propósito do Deus soberano sobre a sua vida. Anule a sua visão humana que está impedindo de você de ver um grande exército, não vindo para te derrotar, mas quando você olhar para trás, você vai ver aquele exército grande, anjos com as suas espadas desembainhadas, vindo para lutar junto com você a sua guerra. Para de chorar, choro de murmuração, pare de lamentar, porque também Paulo nos ensina, no livro 1 Coríntios capítulo 10, nos 12 primeiros versículos, ali quando ele coloca para nós, ali Paulo começa escrevendo para o Coríntios: olha, essas coisas eu vos escrevo para vos advertir, que não é para a morte, porque ali fala de homens e mulheres que murmuravam, reclamavam, e a Bíblia coloca para nós, entre o versículo 6 e o 10, que eles foram mortos no meio do deserto. Cerca de 23 mil pessoas morreram em uma única noite. Os seus corpos ficaram espalhados no meio do deserto porque foram picados por serpentes. Aí no versículo de número 12, o Senhor coloca para mim e para você: olha, aquele que se julga estar firme, tome muito cuidado para que não caia, em nome de Jesus. Queridos, o desejo do meu coração é que o Senhor continue te abençoando como igreja. O desejo do meu coração é que você encontre lugar e guarida aos pés do Senhor. Que seja você e eu, que sejamos a igreja do Senhor, a igreja triunfante e vitoriosa, para a glória dEle, para o nome dEle, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus? Em nome de Jesus? Glória a Jesus. Glória a Jesus.